Boa tarde e a paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão acompanhando essa programação através de um áudio pelo Facebook. E eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar poderosamente a vida de todos vocês. Não importa a religião, não importa a placa da igreja, não importa se a senhora ou o senhor é católico, é espírita, não importa qual seja a denominação, mas eu tenho certeza que Deus ele vai falar fortemente no coração de todos vocês que estão acompanhando essa programação através de um áudio, através do Facebook. Eu queria que todos vocês, amados ouvintes, acatassem para suas vidas essa palavra amiga. Eu tenho certeza que Deus ele vai fazer coisas extraordinárias na vida de cada um de vocês. A partir do momento que a senhora ou o senhor dá credibilidade a essa mensagem que vai ser pregada, essa mensagem que vai ser ministrada, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor vai falar sobre o vosso coração. Principalmente a senhora que está abatida, que está abatido, cansado de sofrer, sobrecarregada de problemas e está oprimidas com tantas coisas na sua vida, mas eu tenho certeza que Deus ele vai falar fortemente no coração de vocês. Eu queria que vocês abrissem aí no livro de Jó, capítulo 42, e o versículo 10, que fala assim, queridos, o título da palavra: Deus restaura a prosperidade de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. É forte, amados. Quando Jó passou a orar pelos seus amigos, passou a orar pelos seus inimigos, Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó. Como hoje está mudando o seu cativeiro da senhora, do Senhor. Amados, temos que sempre orar uns pelos outros, porque todos nós precisamos de oração. E quando nós oramos uns pelos outros, sem fazer a acepção de pessoas, Deus, ele muda a nossa história. Deus, ele abençoa a nossa vida, porque nós estamos orando pelos nossos inimigos, pelos nossos irmãos, pelos que nos odeiam, pelos que nos perseguem. E Deus, ele abençoa nossas vidas. Assim como Deus mudou a história de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos, Deus abençoou a vida dele. Deus restaurou tudo aquilo que Jó tinha perdido. Deus reverteu o quadro de sofrimento que Jó vivia. Quando Jó, amados, passou a orar pelos seus amigos. É forte aqui, ó, no versículo 10, ó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então, quando Jó passou a orar pelos seus amigos, Deus deu o dobro a Jó de tudo que ele tinha, de tudo que antes ele tinha. Deus dobrou as bênçãos dele na vida de Jó. É o que Deus ele faz com a senhora, com o Senhor, com todos vocês, quando vocês passam a orar pelas pessoas, pelos irmãos, pelos aqueles que te perseguem, pelos aqueles que te odeiam. Deus muda, querido, a sorte de todos nós quando nós passamos a orar pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Então ore por todos aqueles que necessitam, que precisam da oração
de cada um de vocês, que tem pessoas que nesse momento estão passando por momentos difíceis em suas vidas, e a sua oração tem sustentado ele, tem sustentado ela. Quantas pessoas estão com pensamentos de suicídios, com pensamentos de cortar os pulsos, ou talvez com pensamentos de se jogar de uma ponte para baixo, ou talvez se jogar em cima de um carro, e as suas orações têm sustentado aquela pessoa, as suas orações têm feito com que Deus desse o livramento àquela pessoa que estava com o pensamento contrário de tirar a sua própria vida. Ore por todas as pessoas, amados, dependendo de religião ou não, de católico ou não, ore por todos. A Bíblia diz, amados, queridos, no livro de Mateus, o capítulo 5, e o versículo 44, diz assim, ó: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Então, queridos, amados ouvintes, temos que amar os nossos inimigos, aquele que não gosta da senhora, aquele que não gosta do Senhor. Talvez é uma vizinha, talvez é um vizinho que joga pedra na sua casa, que deseja o mal contra a senhora, contra o Senhor. A Bíblia diz que nós temos que amá-lo, amar todos eles, principalmente aqueles que te perseguem. Ore por eles, amados. Ame os seus inimigos, porque Deus, Ele é amor. E quando a senhora ama, ela só está liberando amor ao coração do seu inimigo, ao coração daquele que te persegue, que te odeia, que te calúnia. A Bíblia nos ensina aqui no livro de Mateus, capítulo 5, e o versículo 44 diz aqui, ó, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Essa palavra não é minha, amados, essa palavra é de Deus. Deus está mandando a senhora, o Senhor, nesse momento, amar os vossos inimigos e orar por todos aqueles que te perseguem na empresa, te perseguem na escola, te perseguem na rua, te perseguem no teu bairro onde você mora, te perseguem na tua rua. Então, amados, queridos, amai os vossos inimigos, orai por todos aqueles que têm te perseguido, porque eu tenho certeza que quando você fazer isso, Deus fará coisas extraordinárias na vida da senhora, na vida do Senhor, na vida de todos vocês, ouvintes da palavra de Deus. Acate para as suas vidas essa linda mensagem. Deus, Ele mudou a história de Jó, o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. Ore por todos os seus amigos de escola, seus amigos de trabalhos. Ore por todos para que você vencer abençoado, por intermédio das suas orações. Aí Deus, Ele continua, amado, falando em nossos corações. Diz aqui, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver de sede, dá-lhe água para beber. Provérbios, capítulo 25, e o versículo, amado, 21. A Bíblia diz que se teu inimigo te aborrece, dá comer para ele, dá água para ele beber. Porque quando a senhora, o Senhor faz isso, você já amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça e será retribuída pelo Senhor. Faça isso, amado. Se os que te aborrecem tiver fome, como a Bíblia está dizendo aqui,
dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Então, quando você faz isso, dá comer para o seu inimigo, dá água para o seu inimigo, Deus retribuirá. Você amontoará brasas vivas na sua cabeça, e Deus retribuirá pelo que a senhora, pelo que o Senhor está fazendo, pelos seus inimigos. Não guarde, queridos, mágoa no vosso coração de ninguém. Guarda o teu coração. E o Espírito Santo, amado, continua falando em nosso coração. Diz aqui, no Provérbios, capítulo 24, e o versículo 17, diz assim, quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Quando o seu inimigo cair, não se alegre, não fique contente, não fique feliz com a queda do seu inimigo. Não se regozije, porque você viu ele caindo, você viu ele tropeçando. Não, queridos, pelo contrário, ore por ele para que Deus levante ele. A Bíblia diz: não se regozije, não se alegre quando seu inimigo tropeçar e cair. Não se alegre no vosso coração para ver a queda dos outros. Não deseje mal para o seu inimigo, para aquela pessoa que você não se bate com ela, não se bate com ele. Não deseje mal para nenhum deles. Pelo contrário, ore por eles, para que Deus ele possa abençoar a vida da senhora, a vida do Senhor. A Bíblia diz, querido, em Provérbios, capítulo 24, e o versículo 17, diz aqui, quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Então, não se alegre de ver a queda dos seus inimigos. Não deseje o mal para ele. Pelo contrário, queridos, entregue eles nas mãos do Senhor. Ore por eles, por todos aqueles que te perseguem, por todos aqueles que te odeiam, por todos aqueles que não querem ver o seu bem. Não desejo o mal para nenhum deles, mas pelo contrário, faça de acordo com a palavra que Deus está ensinando. A Bíblia fala que Deus ele é amor. Então o que tem que habitar em nosso coração é o amor de Deus. Não é ódio, não é raiva de ninguém, queridos. Acate para suas vidas essa palavra. E o Espírito Santo ele continua falando em nossos corações. No livro de Romanos, capítulo 12, e o versículo 19, versículo 21, o Espírito Santo fala aqui, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. A Bíblia diz, amado, não se vingue dos vossos inimigos, e não guarde ira no vosso coração, porque a vingança pertence a Deus. Não se vingue. Não viva como a lei de Moisés antigamente, era olho por olho, dente por dente. Não retribua o mal com o mal, não, querido. Retribua o bem contra o mal. É a senhora fazendo bem, a senhora vence o mal. É como a Bíblia está dizendo aqui, queridos. É forte que Deus ele fala. Aqui, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira,
porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Aí diz aqui, no versículo 20: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Está vendo, queridos? A Bíblia diz: não se vingue dos seus inimigos. Se tiver com fome, dê de comer para eles. Se tiver com sede, dá de beber, porque fazendo isso, amontoará a brasa viva na sua cabeça. É forte o que o Espírito Santo está falando no nosso coração. Ele diz aqui, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, faça o bem, porque eu tenho certeza que a senhora vai vencer todo o mal, que muitas das vezes é contra a senhora, contra o Senhor, pessoas que desejam mal. Mas faça o bem, porque eu tenho certeza que Deus ele irá abençoar a vida de todos vocês quando vocês fizerem isso, queridos. É forte o que o Espírito Santo diz aqui para o nosso coração aqui, no Romanos capítulo 12 e o versículo 17 aqui, versículo 17: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante a todos os homens. Então, queridos, não façam mal a ninguém, pelo contrário, façam o bem perante a todos. Não façam mal por mal, não paguem o mal com mal. Pelo contrário, queridos amados, faça o bem perante a todos. Não deseje mal para ninguém. Não faça o mal para ninguém. Faça o bem. Como a Bíblia está dizendo aqui, queridos. Em Romanos 12, capítulo 17. A Bíblia nos ensina. Diz aqui, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Se esforce para fazer o bem a todos. E não faça o mal, queridos, a ninguém. Porque é isso que Deus ele quer, que a senhora, o Senhor, faça o bem a todos. Se esforce para fazer o bem. Porque eu tenho certeza que a senhora, o Senhor, e todos vocês ouvintes, vão ser abençoados quando você passar a orar pelos seus amigos, pelos seus inimigos, pelo aqueles que te perseguem. Então ore por todos eles. Entregue todos eles na mão de Deus. Não se vingue, porque a vingança pertence a Deus, não pertence a nós. No livro de Tiago, capítulo 5, e o versículo 16 diz assim, queridos. Diz aqui, Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala aqui, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para seres curados. A Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros, para que aquele doente venha ser curado. Em vez de eu espraguejar, em vez de eu fazer o mal, eu faço o bem. Eu oro por eles para que eles venham ser curados. Nunca rogue praga para ninguém, queridos. Ore por todos. A Bíblia diz aqui, orais uns pelos outros para que sejam curados. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 5 e o versículo 16, diz aqui, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. E muito pode eficaz a súplica de um justo. A oração de um justo é poderosa e eficaz nos seus efeitos. Então ore, amados, uns pelos outros, para que Deus ele possa abençoar a vida
de cada um de vocês abundantemente em nome do Senhor Jesus. Eu vou finalizar, mas antes de eu finalizar, eu queria que a senhora, o senhor abrisse 1 Pedro capítulo 4 e o versículo 9, que diz aqui, ó: sede mutualmente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graças de Deus. Então, queridos, sejam hospitaleiros uns para com os outros, acolhei-vos uns aos outros, traga para perto da senhora, para perto do Senhor, acolhe a todos, para que a senhora, o senhor venha ser abençoados pelo que a senhora, pelo que o senhor está fazendo. Mas sejam hospitaleiros, mas não murmure, não fale o que a senhora faça pelos outros, e não queira nada em troca do bem que o senhor ou a senhora está fazendo para com o seu semelhante, para com o seu irmão. É forte o que o Espírito de Deus está falando no nosso coração. Palavra linda. E eu vou finalizar, queridos, essa palavra no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 16, e o versículo 1 e a partir do versículo 2. Diz assim, queridos, diz aqui, ó: 1 Samuel capítulo 12, 1 Samuel capítulo 12 e o versículo 23, quer dizer, queridos, diz aqui, amados, ó: quando a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direto. O profeta Samuel disse para nós que quando nós deixamos de orar uns pelos outros, nós estamos pecando, amado. Nós estamos pecando. Quando você não ora pelos seus irmãos, você está pecando. Ore pelos seus irmãos, ore pelos seus amigos, ore pelos seus inimigos. O profeta Samuel disse aqui: longe de mim, aqui, ó, longe de mim, ó, quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direto. Então, o que nós temos que fazer, queridos? Orar uns pelos outros, ensinar a eles um caminho bom, um caminho reto, levar a palavra de Deus para eles, falar de Jesus Cristo para eles, para que Deus ele possa abençoar a vida de todos eles, por intermédio da oração da senhora, por intermédio da oração do Senhor. Quando o Senhor deixa de orar uns pelos outros, que precisa, que necessita de oração, a senhora ou o Senhor está pecando contra Deus. Então, queridos, ore por todas as pessoas. A Bíblia fala: não canseis de fazer o bem. Continue fazendo o bem, queridos. Continue fazendo o bem uns para com os outros. Seja hospitaleira, seja hospitaleiro, seja acolhedora. Porque Cristo nos amou e Cristo nos acolheu quando outrora nós vivíamos no império das trevas. Então, amada, aprenda com a Jó. Quando Jó ele orava pelos seus amigos, Deus mudou a história de Jó. Deu em dobro tudo que Jó tinha
antes, Deus deu em dobro, muito mais do que ele tinha antes. Quando Jó passou a orar pelos seus amigos. Então é isso que eu digo para a senhora, para o senhor: ore pelos seus amigos, ore pelos seus inimigos, pelo aquele que vos persegue, queridos. Então, acate para as suas vidas essa mensagem, que Deus ele possa falar fortemente no coração de todos vocês que estão acompanhando essa programação, através de um áudio, pelo Facebook. Então, que Deus abençoe todos vocês e Deus continue derramando bênção sem medida nas vossas casas, na vida dos vossos filhos. Então, que Deus abençoe vocês, fique na paz, em nome de Jesus.